Bom dia. Bom dia a todos que acompanham a gente aí nessa luta quase inglória do Educação em Foco. Hoje nós vamos falar dos temas que é uma resposta para a Câmara de Vereadores, escolas em risco, empresas na prefeitura, farra de terceirizada, desmoralização dos servidores públicos por um vereador de Pádua e muito mais. E muito mais. Por aí a gente vai. E a gente começa sempre dando aquele alô aos trabalhadores da educação, né? Que hoje a gente vai estar falando aí de assuntos muito pertinentes a nós e com grande dor no coração, porque nós fomos enxovalhados essa semana e vocês vão saber por quê. E aí é para todos nós, tá, gente? Um abraço ao pessoal de Bom Jesus, de Italva, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varriçai, Aperibé, Cambuci, Itaucara, Miracema, nossa querida Santo Antônio de Pádua, e o pessoal que está aí no nosso entorno, parceiro pra caramba, que é Palma e Pirapitinga, além de São José de Ubá. Bom dia para esse pessoal. Quero pedir sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento. Vamos chegar cada vez mais longe. Vamos começar respondendo à Câmara de Vereadores, né, que essa semana, de certa forma, eu fui citado lá, né, Simone, na Câmara de Vereadores. Eu queria responder ao vereador que me citou. Em primeiro lugar, eu quero só para lembrar o que foi falado. O vereador me chamou de desclassificado, morto de fome e que eu busco boquinha. Em resposta, o que o senhor vereador falou é totalmente o contrário do que ele pratica no dia a dia. O que esse vereador fez, mais no mandato e meio dele, foi conseguir boquinha para os seus parentes. Isso desde 2013. Irmãos, sobrinhos, filho e nora. Tudo isso pode ser comprovado através das folhas de pagamento da Prefeitura de Pádua. Eu queria até convidar o vereador para um debate público para tratar do assunto boquinha. O senhor vereador empregou vários parentes através do REDA. O REDA acabou, aí o vereador deu um jeito de colocar eles em cargos contratados de DAS. Além de empregar parentes, o vereador gosta muito de passear com sua esposa no veículo oficial. O vereador gosta muito também do prefeito, além de adorar tirar fotos com André Correia, que foi preso esses dias atrás, todo mundo sabe. Daí eu me pergunto, quem é o desclassificado? Eu sei a resposta. Quem é o morto de fome? Quem gosta de boquinha? Será você, senhor vereador? E tomando esse caminho, né, horroroso, né, essa fala, para quem não assistiu, vale muito a pena assistir para a gente ver em que nível nós estamos dentro da nossa Câmara Municipal, assistir a fala de quarta-feira, que está aí no site da Câmara, né, onde, mais uma vez, né, as pessoas, nós que somos trabalhadores, né, a gente que vive de um salário, menos em Pádua, porque a gente vive com menos de um salário, né? Nós, trabalhadores, estamos sendo sistematicamente xingados, enxovalhados, destratados, já chamaram a gente de desvalido, né? O executivo nos chamou de desvalido, de pobre, sem propriedades. Sem propriedades. Esse agora vem falando assim que trata as pessoas, né? Nós, mortais comuns, né? Os assalariados de uma maneira bastante que degrine a nossa imagem, como se ser pobre fosse uma coisa desonrosa, né? E não é não. Né? Então, eu seguindo a ideia da bicicletinha, né? De uma figura que estava lá, que adora uma bicicletinha, que falou que o negócio é processar, eu acho que o vereador ele tem um limite na liberdade de fala dele. Quando ele passa a agredir verbalmente, com nomes chulos, né, diminuindo a nós que somos trabalhadores e que, na situação de Pádua e por culpa deles, ganhamos menos do que um salário mínimo, né? De fato, na boca do caixa, quando você recolhe, é menos que o salário mínimo. Eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que essa casa, ao ouvir a fala do vereador, aliás, dos vereadores, né? De alguns lá, né?
quando escuta aquilo e não toma um posicionamento, o presidente da Câmara, em momento nenhum ali, tomou um posicionamento de encerrar aquela fala que estava sendo aviltante a todos os trabalhadores de Santo Antônio de Pádua, a todos que são realmente, nós somos isso mesmo que ele falou, nós passamos necessidade, e nem por isso, isso dá o direito a ele de nos diminuir da maneira como eles estão nos diminuindo. E que fique muito claro quando eu falo que é para todo trabalhador, porque numa reunião em São Pedro, esse mesmo vereador disse que 70% do funcionalismo público não trabalha. Eu fui para casa me perguntando de que funcionalismo público ele está falando. Deve ser dos parentes dele que ele colocou na boquinha. Será que é da senhora ou do senhor que limpam o gabinete dele? Será que é desse funcionário que ele está falando? Será que ele está falando do bancário, quando ele vai lá no banco resolver a vida dele? Será que ele está falando do bancário? Será que ele está falando do policial, quando ele precisa de alguma coisa, precisa chegar, seja a delegacia, seja na civil, seja na militar? Será que é desse funcionário público que ele está falando? Será que são das professoras pelas quais ele passou, ele estudou? Será que são as professoras do município? Será que são os serventes do município? De que servidores, por gentileza, o senhor está falando? Seja claro, como você já colocou, né, outras vezes na Câmara, né, que os servidores públicos em Santo Antônio de Pádua não trabalham. Aqui em Santo Antônio de Pádua e não de Santo Antônio de Pádua, nós temos vários servidores. Se eu ficar aqui falando, não sai mais daqui hoje. Será que o senhor está falando da enfermeira que trabalha no hospital? Será que o senhor está falando da área da limpeza que trabalha no hospital? De algum de nós que teve que estudar para conseguir passar num concurso público e que depois de conseguir passar nesse concurso público e bem colocado, que não é só passar, você tem que passar bem, nós ainda temos, em média, 3 anos para provar no estágio probatório que nós somos capazes de exercer a nossa função? Será que são desses servidores que o senhor está se referindo? O senhor podia especificar qual é. Porque talvez o senhor não precise de servidor nenhum. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor que o senhor pode levar um susto. Tenho certeza que a população precisa. Talvez o senhor não precise realmente, mas a população precisa. E é conosco mesmo que nós contamos. É com o serviço público que nós contamos para continuar a gerir essa cidade quando essa cidade já não tem mais governança nenhuma. Nós estamos nos valendo de professores, de servidores, nós estamos nos valendo de todos os servidores estaduais que moram e trabalham aqui e dos servidores federais que moram e trabalham aqui. Nós estamos nos valendo para continuar mantendo essa carroça que vocês depenaram essa cidade, deixaram ela em ruínas. Nós aqui estamos gerindo junto com a população, por nossa conta e risco, essa cidade que vocês abandonaram. Está dado o recado. É muito fácil para ele falar que o servidor não trabalha, ou que o servidor trabalha pouco, enquanto ele recebe seus R$5.000 e coloca toda a família na boquinha, né? Porque eu acredito muito que esse vereador não deva ter uma formação para ser alguém na vida. Porque se ele tivesse uma formação, ele não seria vereador. Tá vereador fazendo carreira para ver se vai aposentar. Não aprovou nenhum projeto, não fez nada por Santo Antônio de Pádua, não tem denúncia quantitativa no Ministério Público. Peraí, falar de boquinha, primeiro você fecha a sua boquinha, para de mamar nas tetas da prefeitura, cria vergonha na sua cara, para de viajar com a esposa no veículo oficial, para depois você vir falar de moral. Entendeu, senhor vereador? Não precisava tomar essa aqui, não. Priscila Orato, bom dia, querido, um beijo. Bruna, bom dia. Gente, eu sou cega, não adianta brigar comigo. Bom dia para os dois e um bom programa para os dois aí. Valeu, Bruna, obrigada. Rosilene Couto, um bom dia. Obrigada. Priscila Orato, bom dia para você também. Suzana Freitas, dando um bom dia para a gente, para você, Simone. Priscila Picanso, bom dia. Servidores conscientes de Santo Antônio de Pádua comentou: parabéns, Carlos Cunha, por uma Câmara independente que realmente represente a população. Ser parceiro do governo não significa indicar contratados e comissionados. Exatamente isso.
contrário do que o vereador fez, né? Conseguiu a boquinha lá para os amigos mais próximos. Rosângela Brum Lomeu comentou: bom dia, meus amigos. Companheiros aguerridos, estamos juntos por uma educação de qualidade de verdade. Com certeza, Rosângela, um beijo. Essa luta é nossa, nós não vamos deixar fechar as nossas escolas. É isso daí, Simone. Vamos agora falar um pouco sobre as escolas em risco. Vamos lá, gente. E aí a gente está entrando numa seara muito complexa, né? Porque a gente vai estar falando de educação e a gente vai estar falando de decisões que estão sendo tomadas à revelia da própria educação. Mais uma vez, brincando com o futuro educacional dessa cidade e desfazendo do momento presente dessa cidade, ao final do ano letivo, naquela correria que a gente já conhece bem, lá vem a Secretaria de Educação, de novo, falar em otimização, o nome é esse, em otimização das escolas de Santo Antônio de Pádua, né? Saiu foi feita aí uma sondagem entre eles que culminou numa portaria. Essa portaria, ela vem falando o seguinte, essa portaria vem nomeando uma comissão para compor o grupo de trabalho para apresentar propostas de reestruturação organizacional e de otimização de recursos, com vistas à adequação das demandas da Secretaria Municipal de Educação às verbas disponíveis. Eu vou repetir, tá? Não tudo, só a parte que me impressiona. A adequação das demandas da Secretaria Municipal de Educação às verbas disponíveis. Em primeiro lugar, trata-se de um projeto educacional novo? Não, não se trata disso. Se trata das verbas, se trata do dinheiro. É para isso que essa comissão está se movimentando. E aí nós temos as seguintes pérolas aqui. Andréia Aparecida Eiras de Oliveira Ferreira, secretária municipal de educação, é a presidente. Mauro Pantel de Almeida. Pesquisa no Google, por favor. Por favor, coloca o nome Mauro Pantel de Almeida e olha o que sai no Google. Né? Ele é o nosso secretário municipal de Fazenda, ele vem representando a secretaria que manda hoje na cidade. Né? Nós temos a Paloma Cunha Camacho, temos a Tassiana dos Reis Oliveira, o Jailson Emar Camacho, o Felipe Ornella Santiago. Nenhum desses saiu de representação de professores, nenhum desses são professores. Todos são comissionados, todos são da secretaria, tá? O que acontece quando a gente faz isso, gente? Nós estamos mexendo agora na rede, segundo essa comissão, para estabelecer segundo as verbas que entram ou que saem da Secretaria de Educação. E aí a fala está sendo a seguinte: existe um limite chamado limite prudencial. Esse limite prudencial, ele é aquele teto onde a prefeitura pode gastar o seu dinheiro com folha de pagamento pessoal. Tá? Existe um limite para isso e tem um porquê. Foi muito bem pensada essa lei e tem um porquê. Tá? O que aconteceu? A prefeitura está trabalhando com esse limite prudencial, só que quando você passa esse limite prudencial, o executivo já pode ser processado, inclusive sendo retirado do seu trono. Então, esse desespero todo em torno da educação, apenas que fique muito claro, é para que seja cumprida a ordem de pagamento em janeiro do nosso piso salarial. Pagamento esse que essa gestão está indo para o final e deveria ter pago desde o primeiro dia de gestão. Isso é lei, isso é direito de trabalhador. Daquele trabalhador que o vereador falou que não exerce a sua função. Muito que bem.
Nós pagamos hoje só do que a gente conseguiu achar, tá? Porque tem muita coisa que eu não acho. Tem mesmo. Tem nomes avulsos que eu não estou encontrando. O que eu encontrei no mês 6, nós estamos pagando de cargo comissionado em torno de 500 mil reais. Eu estou falando de R$500 mil por mês. Por que é que não entraram com unhas e dentes dentro desses cargos comissionados? Ao invés de estar tirando e desmontando escola nos distritos. Não, nisso ninguém quer mexer. E aí eu fico me perguntando como que uma professora aceita uma coisa dessas, sabendo muito bem que o pagamento vai sair, porque é uma coisa que eu proponho aqui, se esse pagamento não sair, nós não entramos o ano letivo de 2019, que por mim já não se encerrava esse ano. Por mim, a gente parava agora, porque não é possível que tenha voltado essa história de fechar segmento escolar, quando no ano passado ficou extremamente nítido que a comunidade não quer. E eu não estou falando da comunidade local. Isso não diz respeito apenas à comunidade local. Eu não trabalho em São Pedro, nem moro em São Pedro, e nem por isso deixei de ir na reunião e não vou deixar de ir e colocar o meu posicionamento, porque eu sou uma servidora que eu trabalho sim. E vamos esclarecer aqui uma coisa. Nós necessitamos desesperadamente das escolas dos distritos funcionando a pleno vapor. Nós estamos seguindo um modelo horroroso do Estado de colocar crianças, intocar criança dentro de escola e professores dentro de escolas gigantescas que nós sabemos que hoje já não tem material, não por falta de compra de material. Se eu contar o número de empresas que a Secretaria de Educação dialoga de papelaria, é brincadeira. A gente tinha papel daqui ao Japão. Não chega nas escolas, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa. Só que nós vamos soterrar as escolas grandes, que o CIEP foi uma coisa tão boa, ô Carlos, tão boa, que o Estado está dando tudo para os municípios, tão bom que é. Entendeu? É um sistema falido. Hoje, quem ouve rádio, quem acompanha algum tipo de programa ligado à educação, sabe muito bem que o estado do Rio de Janeiro é um dos piores do Brasil, porque implementou um modelo horrível. Nós precisamos de escolas menores, nós precisamos trabalhar com escolas pequenas, nós precisamos trabalhar a individualidade, nós precisamos de tempo para isso. Então, não é um modelo, é um modelo extremamente arbitrário, caótico. Só serve para uma comissão que tem por prerrogativa as verbas, que não tem por prerrogativa nenhuma conduta pedagógica. Aí serve para eles. Fora disso, não vai servir. E podem ter certeza que nós estamos cavando. Se a gente chegou no fundo, a gente está cavando agora com a mão, é com pá, para poder ver se desce um pouco mais. Se descer um pouco mais, a gente chega lá do outro lado do mundo, né? Na China. Fácil. Aí quem sabe a gente não aprende com a China alguma coisa. Exatamente isso. Eu acho vergonhoso um vereador que recebe tão bem falar que o servidor não trabalha, ou que o servidor trabalha pouco, né? Bonito seria se esse vereador que falou isso deixasse, entregasse o salário dele e o salário das boquinhas do parente dele, dos parentes dele, e fosse viver de outra coisa. Eu não sei de que coisa que ele ia viver, que ele iria viver, que ele vai viver, porque 2020 está logo ali e corre-se o risco de perder a eleição. Né? Já pensou perder a eleição, acostumado aí nessa mamata de muitos anos que está? Né? Será que ele faz parte dos 70% da Câmara que não trabalha? Né? Será que ele faz parte disso? Eu queria saber. O que ele vai fazer se ele perder a eleição em 2020? Ele vai trabalhar em quê? Será que ele vai voltar a capinar a roça? Né? Será que ele vai voltar para a roça, para o sítio? Né? Porque aí ele vai perder as regalias de ter a máquina da prefeitura no sítio dele também. Né? Tem que pensar antes de falar, isso não é assim não, gente. Você não está agredindo um trabalhador, esculachando, dizendo que é desvalido, que é morto de fome. O que é isso? Sabe? Tem que ter um mínimo de bom senso. Tem que ter um mínimo de senso. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, dos que estão me ouvindo, desses, principalmente que são funcionários públicos, né? Vocês sabiam que a gente gasta com uma
com um convênio, né, junto a um hospital, a gente paga 6 mil e alguma coisa, 6.500, fez de conta, a gente paga 6 mil alguma coisa ao hospital a caso de emergência, você que precise. Agora, você sabe quanto que eles gastaram no Dom Corleone Comércio e Alimentos Limitada? No restaurante? Mais de 15.500 reais. Fora aquele do Planalto, né? Não, só no Dom Corleone. Só no Dom Corleone. Realmente, o morto de fome não sou eu, porque eu jamais, e tenho certeza que eu falo pelo Carlos, eu jamais compraria balinha, certo? De doce de leite, com dinheiro público, onde as escolas precisam ser, os segmentos precisam ser fechados, porque não tem dinheiro, porque não tem verba, vai economizar no quê? Aí tira da escola, mas vamos pagar 15,5 mil no Dom Corleone, porque afinal de contas deve ter motivo de sobra para comemorar alguma coisa. Fazer festa, né? E fazer festa e fazer farra é o que eles mais fazem com dinheiro público. É uma farra, a farra com dinheiro público, toda semana tem uma festa em algum lugar. Você pode procurar aí nas agendas de convocações aí da Prefeitura e da Câmara Municipal também, né? Que a Câmara Municipal é milionária, com 5 milhões. Pode ter certeza que eles estão fazendo festa e farra em algum lugar. Só não está convidando a população, né? Afinal, pobre, desvalido nessa cidade não tem vez, não. Só tem vez aqui quem ganha mais de 5 mil reais. Quem pode colocar a família para mamar na testa da Prefeitura? Aí a casa da Dona Valéria que está caindo, se você for pedir material, você não tem. Mas se você quiser, você pode olhar lá no site da Prefeitura que nós pagamos o Hotel Pousada Deolinda Cristiane C. Mota. Se você quiser olhar lá, você vai ver que nós pagamos a Churrascaria Planalto de Pádua. Tudo isso, meu querido, com seu dinheiro. Tudo isso com o salário que você nem recebe aqui, que aqui nós não recebemos um salário. Tudo isso, os custos do trabalhador, do servidor público, seja ele de que esfera for. Seja ele de que esfera for. Porque se tem um grupo que trabalha aqui, pode ter certeza que esse grupo se chama de servidor público. Que corre muito atrás, sem nada. Canso de falar isso. Em termos de educação, quem banca festinha é professor. Lembrancinha de mamãe? Professor. A diretora não bota a mão no bolso dela, mas ela arranca do bolso do professor. Pode ter certeza que é isso. É isso que está acontecendo. E aí, nós aqui não trabalhamos, eu nunca vi uma fala tão infeliz na minha vida. Olha que eu já vi coisas, mas eu nunca vi uma fala tão infeliz na minha vida. Mas não é de se estranhar, porque agora na Secretaria de Educação, quem manda agora lá é outra pessoa também. Quem está mandando dentro da Secretaria de Educação não é a secretária. Não. Quem manda lá agora dentro da Secretaria de Educação é um professor de matemática. Ele está enfiado na comissão do Fundeb, ele está enfiado na comissão, olha isso, que fiscaliza a implementação do Plano Municipal de Educação. Você sabe quem é um professor? Não, né? Nem eu, ninguém nunca viu. Mas tem DAS 9. Tem DAS 9. E ele veio com essa proposta brilhante de fechar segmento escolar de uma cidade que ele acabou de chegar dentro da Secretaria de Educação. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Por que o senhor representante do executivo dessa cidade não entra para a Secretaria de Educação com os dois pés e os olhos bem abertos? Porque o que está acontecendo lá dentro é inominável. É gente sem conhecimento algum. Acabou de entrar e está gerenciando a Secretaria de Educação a revelia dos mais 500 servidores que estão ali dentro, achando que está otimizando o que ele sabe de pedagogia, o que ele é um pedagogo. Ele é um pedagogo, ele sabe qual é o valor do projeto pedagógico que nessa cidade aqui virou sinônimo de festa. E sabe por que dá errado, gente? Porque festa você faz como culminância. Você não faz festa para distrair. A festa dentro do setor educacional é culminância de projeto, eu engasgando. É culminância de projeto.
Não é festa para aparecer, para botar no Face. Então, você faz uma festa de professores no Maison e depois, em seguida, anuncia fechamento de segmento escolar. Não tem coerência nenhuma. Qual coerência que tem? Senhor chefe do executivo, pelo amor de Deus, entre na Secretaria de Educação. Porque a coisa está ficando caótica para um outro nível já. O nosso nível pedagógico está afundando a passos largos. Nós estamos ficando para trás. Depois daquela avaliação do TCE, que nos colocou a gestão da educação lá nos últimos degraus, nós estamos ficando para trás de uma maneira que, para quem tiver que fazer esse caminho de volta, vai ser sofrido. O negócio vai ficar feio. Então, os nossos distritos merecem respeito. Vocês tenham respeito pelos distritos. Quando vocês congelam um segmento no distrito, gente, você está tirando o frescor daquele distrito. Você está tirando a alegria. Você está tirando a segurança dos pais que merecem. Eu gosto que a minha filha estude perto, o mais perto possível da minha residência. Não é não? Exatamente isso, Simone. É vergonhoso a gente ver que milhões de reais chegam e caem nos cofres públicos da nossa cidade e que eles não são investidos onde deveria. Um governo que não construiu nenhuma escola dentro do nosso município, pelo contrário, fechou escolas rurais e agora está aí em detrimento de escolas distritais. Temos como exemplo aí o bairro de Marangatu, o distrito de São Pedro, que estão sofrendo esse ataque do governo para tentar fechar segmentos escolares. É do 6º ao 9º ano, né, Simone? Tem, do 6º ao 9º. E aí? O pai é obrigado a aceitar que o seu filho venha estudar numa escola que já é grande, que já está entupida de alunos, não tem mais aonde colocar aluno, né? Todos os dias, sair da sua casa, do seu círculo e vir para a cidade, onde ele estava acostumado a vir para a cidade. Simplesmente para abastecer, né, a luxúria de um governo que não está nem aí para a educação de ninguém. Nós estamos falando de milhões de reais que caem nos cofres de Santo Antônio de Pádua. Eu não sei se o vereador não vê porque não quer, ou se tem nota de 100 na frente dos olhos dele que está tapando os olhos dele, ou se ele está recebendo aí mamata da prefeitura para poder justamente defender a prefeitura e ficar contra o trabalhador, o aluno, o pai de aluno, o servidor, que ele falou que o servidor não trabalha. Será que a gente é obrigado a ficar sustentando pessoas que deveriam estar legislando para a população, mas estão fazendo o contrário? Estão lá para defender a mamata que recebem da prefeitura, para defender prefeito, para defender a cadeira deles lá, mas não fazem nada, absolutamente nada, para defender a população. Não estão nem aí. O salário deles caindo, o morro desabando, eles não estão nem aí para vocês, para a população. Você que lê melhor que eu, Carlos. Cristina Bertoni, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Cristina. Temos aí, agradecer o pessoal que está assistindo. Jonas Fernandes, manda um abraço para o Eduardo Kinderovo. Um abraço para o Eduardo. Um abraço para o Eduardo. Sônia Pereira, um bom dia para você. Professor Adriano, Felipe Chagas, um bom dia. Fabrício Miticelli, bom dia. Aliás, minutinho, rapidinho, gente. Fabrício, parabéns pra caramba. Miracema, parabéns à beça. Eles fizeram um concerto que ficou uma coisa lindíssima, quase 1000 pessoas. Foi uma coisa, assim, maravilhosa. Eu estava muito doente, não consegui ir, mas fui assistindo pelos áudios que vocês foram colocando no Face. Fabrício arrasou, parabéns pra caramba. Mas isso, gente, esse concerto que ele fez um concerto que é a culminância do trabalho dele de vários anos, do trabalho dele de todo dia e de sempre. Aí fica um show, uma coisa belíssima. Parabéns pra caramba. Enquanto Miracema constrói, né, faz para o povo, pelo servidor,
né? Ao contrário disso, para destrói, né? Desfaz o que o servidor já não tinha, ainda passa por cima, coisa horrorosa. ainda passa por cima deles. Marinilce Carvalho comentou, parabéns por essa luta, obrigado, Marinilce. Sônia Pereira comentou, e os vereadores trabalham 2 vezes por semana, algumas horas. Se você for bater lá... E se for tirar, porque eu não assisto, realmente eu não me dou o trabalho, mas se você for tirar a última fala deles, aquilo ali não é trabalhar, aquilo ali é um chororô. É um chororô, é uma pedição de lâmpada, e periquito e papagaio, e falar mal de servidor, que aquilo ali tá parecendo, sabe o quê? Sabe antigamente que você ficava no parapeito da janela ali, e aí passa um comadre seu, tu fala um trem, fala o outro, conversa de comadre, é uma coisa horrorosa. Bando de homem fofoqueiro e à toa que tem ali dentro. Né? A Rosângela Brum Lomeu comentou, corroborando sua fala sobre as escolas, Simone, foram das escolinhas de distrito, Marangatu e São Pedro, que saíram alunos em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na prova municipal chamada OnLente. Vamos esclarecer isso. Ela está falando que justamente as escolas menores é que vêm obtendo grandes resultados. Isso tem um porquê, gente, isso tem um motivo. Isso tem um motivo. É assim que se trabalha até o 9º ano. Quando você sai do 9º ano, você pode implementar um outro tipo de trabalho, porque aí são crianças maiores. Aí você pode ter um pouco mais de alunos dentro da sua sala, mas até o 9º ano são a escola que efetivamente tem ganhos educacionais são as escolas menores. É assim que funciona. E a Rosângela ainda comentou, aliás, deixa eu só fazer um adendo. Marangatu e São Pedro são escolas que estão sofrendo esses ataques para fechar segmento escolar, entendeu? Onde os alunos serão obrigados a sair de lá e ir para outra escola porque não querem manter turmas nessas localidades. Estão destruindo aquilo que a gente possui, estão destruindo sonhos, eles estão acabando com memórias, histórias. Estamos falando de escolas que já têm muitos anos nos distritos, na história da nossa cidade, então vão destruir os sonhos das pessoas e vão acabar com as memórias daqueles que já passaram por essas escolas. Sônia Pereira. Só o povo acordar e não reeleger ninguém. Simples assim. Pelo amor de Deus, a Sônia está certíssima. Não há figura dentro dessa Câmara Municipal que mereça nenhum tipo de reeleição. Nenhum. Rosângela Brum comentou, escolas abarrotadas de aluno, perde qualidade, isto está mais do que comprovado. Rosilene Couto, esses professores são realmente são guerreiros. Mesmo. Rosilene ainda comentou, fazendo de tudo para a educação dos nossos filhos. Obrigada, Rosilene, verdade. Eu já quero deixar aí, o pessoal tem que ficar ligado, sim, porque na hora que a gente for levantar o movimento e fazer a luta, o povo tem que estar unido, sim. A gente tem que pedir sim, a gente tem que cobrar sim, não colocar o rabo entre as pernas, abaixar a cabeça para secretário, abaixar a cabeça para prefeito ou para vereador. Se você não brigar por aquilo que você já possui, você vai perder o que possui, ainda vai perder a chance de ter outras coisas melhores. Pensa se cada escola tivesse um curso profissionalizando dentro de um bairro desse, sem um aluno, sem sair de lá e vir para a Pava. Pensa nisso daí. Rosilene Couto comentou, parabéns a todos os professores, tem que ser mais valorizados, sem eles não somos nada. A Priscila Orato comentou, concorda também, concordo, Priscila. Bruna de Souza Miticelli, hospitais e escolas não fecham, só em Santo Antônio de Pádua que existe esses pensamentos. Aqui fecha segmento, fecha escola, fecha tudo. Só em Santo Antônio de Pádua que existem esses pensamentos. Maria Aparecida Alves Braga. Quando em reunião essa semana com a secretária de Educação, na escola de Marangatu, perguntei se poderiam tirar o piso salarial ou aumento do professor, com fechamentos dessas turmas. Obtive a seguinte resposta: não sou o prefeito. Então, vão fechar simplesmente por fechar. Não tem melhoria nesse fechamento. Gente, porque não tem como. Funcionário público é funcionário público. Esteja ele dentro daquela sala de aula ou dentro de outra. Não há nenhum tipo de economia. Isso é mentira. Nós não estaremos economizando coisa alguma com fechamento de escola. E mesmo que tivesse,
mesmo que tivesse. A prioridade aqui é a qualidade de ensino e acabou. Não tem conversa. Dinheiro... Voltamos com o programa Educação em Foco. Tivemos uma pequena queda na conexão, mas a gente está falando de um assunto importante. Vamos voltar a falar sobre o fechamento de segmentos escolares, né, Simone? Que está acontecendo em Pada. Enquanto eles estão fechando escola e não melhora nada para ninguém em lugar nenhum dessa cidade, a gente continua aí com a farra das terceirizadas. Isso, a importância fala que a gente estava lendo aqui antes de cair, porque a nossa internet é a internet desvalida, entendeu? Antes da gente cair, o que a gente estava colocando é que a colega colocou ali que numa reunião com a secretaria em Marangatu foi avisado que não assegura o pagamento com o fechamento de turma. Que isso fique muito claro, que uma coisa não tem nada a ver com outra e não tem mesmo. Nosso dinheiro é federal, não é municipal. E aí a gente tem um probleminha nesse sentido, Carlos, que eu queria colocar. Para quem quiser ver, entra no ProAlim. Se você tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo, com o Carlos, que a gente passa direitinho. Nós temos as seguintes saídas do Fundeb, viabilizado pela Secretaria de Educação, e mais em específico a secretária, que deveria estar sendo fiscalizado pela comissão do Fundeb. Se a gente não grita aqui no programa, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém se interessa, né? Mas a gente vai continuar falando no programa sim, né? Que nós tivemos várias saídas do Fundeb, do dinheiro do Fundeb agora para o município de Santo Antônio de Pádua, como se ele fosse credor do Fundeb. Nem nunca ouvi falar de uma coisa dessa, tá? Então, nós temos as seguintes saídas. Eu vou arredondar, tá? Para não ter que estar centaviando aqui o tempo todo. R$ 18.565, R$ 228.312, R$ 730, 411, R$ 301.326, mais R$ 1.868, mais R$ 952, mais R$ 419, mais R$ 4.420, mais R$ 2.473, mais R$ 1.864, mais R$ 21.436, mais 1.109, mais 3.610, mais 12.228, mais 594.388 reais, mais 62.761, mais 268 reais, mais 211.512 reais. E isso não é prêmio de loteria, não. Isso daí é o que a prefeitura está pagando. Isso é o que a secretária de Educação enviou para o município de Santo Antônio de Pádua, do Fundeb, um fundo para pagar o professor. E não se digna a dar explicações. Mas vão ter que dar. E a Secretaria de Fazenda vão ter que dar explicações. Porque isso aqui já vai parar no Ministério Público Federal. Vocês vão ter que dar explicações do porquê que não se paga o piso e se paga menos que um salário mínimo, Isso, quando eu perguntei para o vereador se ele tinha conhecimento do fato de que nós temos vários professores dentro da biblioteca, ele disse que não sabe, que nós temos vários professores dentro da cultura, ele disse que não sabe. Perguntei a ele se ele sabia qual foi o montante retirado do Fundeb nesse mês aqui, no mês 8, todos eles no mês 8. Ele falou que não sabe e nem, sinceramente, eles nem querem saber. Você não vai ver um vereador se movimentando para fazer, para além do que pedir lâmpada e falar mal agora de prefeito, vai ter minha dúvida está falando, eu tive que rir da fala de certas pessoas ali dentro, que agora começaram a falar mal, dá vontade de rir. E isso aqui, ninguém vai querer colocar a mão nessa cumbuca. Esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é de professor. Nós temos um salário de educação que está carregado de empresa dentro dele. Carregado de empresas. Nós estamos cheios de terceirizadas. Meu Deus do céu, o que é isso? Uma secretaria que é um ovo. Santo Antônio de Pádua é minúscula. Não cabe tanta terceirizada dentro da Secretaria de Educação, igual está tendo.
A gente tem até a Vianistones, que veio para cá com proposta de limpeza. Agora virou nosso RH, nós temos um outro RH agora também, e está vindo outro, e já tem mais outro. E assim a gente está se afundando num mar de terceirizadas. E aí você se pergunta, mas mãe, por que tem tanta terceirizada? Aí eu vou falar para vocês assistirem um programa que um colega colocou na rede, achei muito interessante. Você vai digitar assim, no Google, você vai entrar no YouTube, é assim, farra da terceirização em Parauapebas. Farra da terceirização em Parauapebas. A gente pode chamar a Globo aqui, porque vocês vão ver uma semelhança, mas cada semelhança, sabe, que realmente nos faz repensar por que a gente está jogando para dentro do município tantas terceirizadas assim aí, para entender como que as terceirizadas, segundo esse documentário, ela vira cabides de empregos, onde só quem está dentro, trabalhando dentro dessas terceirizadas, gente, são indicações de vereadores, são indicações de prefeitos, são indicações... Vocês precisam ver esse documentário, ver que vale a pena. O vereador não sabe quanto o professor ganha, não sabe quanto está saindo da Secretaria de Educação, não sabe a movimentação de nada com nada. Mas eu te garanto que ele sabe o valor de cada salário de parente dele que ele tem no hospital, que ele tem na Secretaria de Obras. E o que eu penso, Carlos, é o seguinte, se você não sabe nada de educação, se você não sabe quantos professores tem na rede, se você não sabe se é possível ou não a redistribuição, como que você vai para a sua comunidade e diz que tem que fechar mesmo escola, você não sabe de nada? Você não tem dado nenhum. Está tão claro que isso é coisa de comparsa, é história de comparsa, não é de parceria. Parceria, se o cara levantasse tudo, visse tudo, quanto que vem do Fundeb, salário e educação, outros programas ligados à educação, quantos professores tem na rede, quem está alocado onde, por que essa necessidade agora de sair fechando o distrito? Aí sim, aí eu vou dizer, não, o cara é parceiro, ele pode pensar diferente de mim, mas ele é parceiro. Agora, você ir para uma reunião que você não sabe o número de professor, que você não sabe o número de funcionário, que você não sabe nem quantas escolas tem no município, que você não sabe quanto que foi retirado do Fundeb, que você não sabe quanto que vem de salário de educação, você não sabe nada. Isso é posicionamento de comparsa e não de parceria. Posicionamento de gente que vive no meio de quadrilha, meio de bandido, entendeu? Está ali no meio de quadrilha, bandido. Mas sabe passear bastante com a esposa no veículo oficial, sabe colocar parente para mamar na boquinha, né? Eu não tenho boquinha nenhuma em prefeitura, não. Não apoio e não aprovo nenhum vereador de Santo Antônio de Pádua. Estou falando nenhum, quantos? 13. Tá? Não venha me colocar de rabo preso com vereador, que eu não tenho ligação nenhuma. Pelo amor de Deus, não suje meu nome com essa lixeirada que tem dentro dessa Câmara. Isso aí, correu de vocês. Entendeu? Tô longe de rato. Rato lá em casa eu coloco veneno e mato. Quando eu não mato, nada ao lado. Boto gato, gato come rato. Pelo amor de Deus, não ando em meio de quadrilha, não ando em meio de rato de esgoto. E essa Câmara de Vereador tem se tornado, sim, um esgoto. Está cheio de rato e barata. A sua piscina está cheia de ratos. Já dizia ele, né? Não é? Aí, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma empresa aqui que eu achei pitoresca, tá? É dentro da prefeitura. Quando ela disse que ela não pode, não tem dinheiro, que isso, que aquilo, olha só que interessante. Nós temos uma empresa chamada Ativa Licitações e Empreendimentos Comerciais Limitada. A Ativa recebeu 54.131, mais 51.715, mais 346.836, mais 144.413, todos eles, o vencimento era no mês 5 e eles receberam no mês 4, receberam antes do vencimento, um mês antes do vencimento. Aí eu pergunto para você, a gente não está pagando duplicata, não? Quando a gente tem funcionário público que trabalha, porque só o que a gente tem aqui em Pádua é funcionário público que trabalha, por que a gente tem que estar colocando tantas terceirizadas para fazer aquilo que o serviço público pode fazer perfeitamente? Qual é o interesse em estar terceirizando até o respiro dessa cidade,
quando nós podemos fazer tranquilamente. Eu vou te dar um exemplo, vou falar para vocês aqui um exemplo. Na escola onde eu trabalho, no Edanda, as crianças estão brincando de pique-esconde, a gente está ficando com medo de perder elas. Porque elas estão se escondendo e não dá para achar tamanho a altura do mato. Tamanha a altura do mato. Uma hora dessa a gente vai acabar perdendo a criança aqui em Matagal. Aí eu pergunto para você, aonde está o belíssimo trabalho da Vieira Stones, que nós estamos pagando uma fortuna dentro da educação para ela, que não vai cortar grama. Se você pedir, você ainda vai ouvir que vai lá na Secretaria de Obras. Aí, peraí, ô Carlos, é na Secretaria de Obras ou é na Vieira Stones? E se é na Secretaria de Obras, o que a Vieira Stones está fazendo dentro da educação? Ganhando milhões. A Vieira Stones ganha milhões dentro da educação para fazer uma coisa que eu já cansei de falar aqui. As nossas secretarias não contam. Não precisa de terceirizada. O que precisa é comprar material, o que precisa é abastecer escola para que elas possam trabalhar e cuidar de si. Qual é a escola que não está usando o seu PDDE para coisas que não deveria estar usando? Umazinha, duasinhas, trezinhas do PDDE inteiro. Porque não vem da Secretaria de Educação o material que ela licita e compra. Porque não estão trabalhando dentro das escolas de educação, as terceirizadas que elas licitam e colocam dentro da educação para trabalhar, não trabalham. Aliás, as mães do Indano, vocês tomem muito cuidado. Pode olhar como é que o entorno está com mato. Tudo bem que eu sou baixinho, mas se duvidar, está até maior do que eu. Não, é até perigoso ter um ataque de onça lá na escola. Ataque de onça lá na escola, o tamanho é um matagal. Sabe o que deixa a gente falando sobre empresas terceirizadas? As empresas terceirizadas, Simone, são usadas aqui em Pagas para burlar a lei do limite de contratações. Né? O que a prefeitura faz? Vou colocar uma terceirizada ali e eu coloco aquele monte de gente para agarrar nas tetas da prefeitura. Aí fica, tiram dali, colocam de lá, aí o TCE vai e bate em cima, fala assim, olha, você vai ter que demitir. Aí o que o prefeito faz? Vou contratar uma terceirizada. Aí já vai, chama a proatividade, chama aquela que estiver na reta, né? Aquela que já tiver mais gente próxima, envolvida, coloca aquele pessoal tudo num balaio só, coloca para trabalhar. Mas não, claro, a intenção é sempre não deixar a família do vereador sem emprego. Tem que empregar, porque senão o vereador fica contra. O vereador, quando ele pega propina, mamata, ele fica contra. Fica contrário ao governo. Né? E a prefeitura não gosta disso. Então, você pode ver que aqueles que elogiam mais o prefeito, aqueles que estão mais em foto, tem um ali que parece até uma tartaruga tentando tirar foto do prefeito, né, que gosta muito do André Correia. Pode ver que esses são os que mais tem gente na boquinha na prefeitura. Eu fui pesquisar só o sobrenome desse vereador, deu mais de 50 parentes de vereador dentro da prefeitura. Estou falando isso assim, da prefeitura, porque no hospital tem muito mais. Parente de vereador, ganhando R$7.000 lá, a gente nem sabe se está trabalhando ou se não está. Mas e aí, como é que fica? O professor ganhando R$857, o vereador ganhando mais de 5.000, os secretários também ganhando muito bem. Ninguém fala em redução de salário, não, Simone? Ninguém fala que vai reduzir o salário, ou que vai pegar o salário. Sabe por quê? Porque nenhum deles tem uma profissão. Aliás, a maioria deles ali é empresário, né? São pessoas bem-sucedidas. Mas tem aqueles ali que não tem profissão nenhuma, decidiram entrar para a vereança para apoiar A, para apoiar B, para colocar aqui a família que não tinha, digamos que a família que não tinha o que fazer, não tinha renda, vamos lá todo mundo para trabalhar, né? Tem gente aí que está colocando fantasma. Eu, esses dias, Simone, encontrei com um coveiro fantasma. Olha que coisa mais ilustre. Em Santo Antônio de Pádua, a gente tem coveiro fantasma. Coveiro fantasma. Eu estou falando de dias atuais, não estou falando de gestão passada, não, tá? Dias atuais. Coveiro fantasma. Entendeu? E outra, nem vou falar onde que é, não, porque eu quero pegar o coveiro fantasma e descobrir o que ele está fazendo. Porque trabalhando, aliás, esta coveira, porque não é coveira, coveira fantasma, não está trabalhando. Aliás,
nem mora em Santo Antônio de Pádua, queria saber. Mas eu vou deixar isso para o próximo programa, porque quem sabe a gente não vem com um vídeo, né, que encontramos o coveiro fantástico de Pádua, né? E por falar em servidor público, vamos falar do trabalho daquele que, segundo o vereador, não trabalha. Vamos falar do trabalho daqueles que ele acha que não trabalham. Vamos lá. PM prende um homem com entorpecentes no bairro de São João Batista. Na noite de hoje, 15/11, policiais militares do 36º Batalhão Santo Antônio de Pádua procedeu até o bairro São João Batista, onde teria informações que o homem estaria com entorpecentes no local. Guarnição no bairro avistou o acusado, que, ao ver os policiais, tentou empreender fuga com uma sacola na mão, mas foi contido e revistado, onde foi encontrado com o mesmo 10 pinos de cocaína, 74 buches de maconha, um sacolé de cocaína, 121 em espécie e um tablete de maconha. Fato apresentado na 70ª36ª DP, Pádua, onde o acusado foi autuado no artigo 33 da Lei 11.343/06, onde ficou na carceragem até a sua remoção. E isso, gente, a gente volta a falar, né, para umas figuras aí que acham também que isso é indiferente, não é indiferente não. Toda vez que existem menos drogas nas mãos dos nossos alunos, muito mais fácil fica o nosso difícil trabalho de remar contra a maré e solucionar essas questões. Tenho até medo de dar uma batida lá na Câmara lá de Vereadores aqui de Pádua, vai aprender muita coisa também. Ele tá feio. Apreensão de jogo de bicho entorpecentes em Iracema. Na tarde de ontem, dia 16, policiais militares do 36º Batalhão procederam até o bairro Cruzeiro, em Iracema, para o cumprimento de mandato de busca e apreensão, onde, em contato com 3 elementos residentes do local, foi feita a revista na carta. Sendo encontrado no interior da residência um celular Alcatel, vasto material usado para o jogo de bicho, R$ 264 em espécie, um celular Samsung, uma impressora para o jogo do bicho, 4 bobinas, vários pules com anotações do jogo do bicho e resultados. 3 tabletes médios de maconha, uma balança de precisão, R$ 373 em espécie, um iPhone no quintal. No quintal foi encontrado 6 tabletes médios de maconha. Diante do exposto, a guarnição conduziu os dados e o material para 137 DP de Iracema, onde foi feito o registro. Pois é, essa que é a diferença, né? Essa que é a diferença. Vamos ver quem é que mantém uma cidade, vamos ver quem é que mantém uma região, vamos ver quem é que mantém os distritos e quem é que está aqui para destruir os trabalhos que os servidores fazem muito melhor do que vocês, por sinal, fazem de vocês, tá? E, para finalizar, eu queria aqui deixar um toque para vocês. Para você, cidadão, morador de bairro, de distrito da cidade, que tem ou que tinha na sua história escola, preste muita atenção. Não reeleja nenhum vereador, porque nenhum vereador foi, até o momento, ao Ministério Público Federal conduzir ou impetrar com ação contra a Prefeitura de Pádua, mostrar quantos milhões, estou falando de 19 ou 17 milhões. Do quê? Do Fundeb. 19. Quantos milhões chegam para a educação de Pádua todos os anos e nenhum, eu digo e repito, nenhum vereador, até o momento, se posicionou contra isso. Pode falar, sou contra a população, mas diante da prefeitura, abaixa-se, ajoelha e beija os pés do executivo. Está comendo o farelo no mesmo coxo e não está nem aí para as escolas distritais. Não reeleja vereador que não luta por você, que não luta por suas crianças. Vereador que só pensa em colocar parente para mamar. Não reeleja quem está passeando no veículo oficial, indo de Pádua a Rio de Janeiro, pegando avião no Rio de Janeiro, tirando altas fotos em shopping em Brasília. Não reeleja esse tipo
de gente. Pádua já teve quadrilha demais na sua história para a gente permanecer aceitando e tolerando gente marginalizada e bandida no poder. Gente, eu encerro aqui falando para que, por favor, vocês assistam essa farra da terceirização em Parauapebas. Vai esclarecer muito sobre a nossa realidade em Santo Antônio de Pádua. Assistam, porque ali, inclusive, tem o nome de um grupo, né, que vive para buscar esse tipo de corrupção, né, dentro das cidades. Nesse vídeo vocês vão observar que quando o vereador, né, ele se cala diante de tantas terceirizadas e coloca lá indicações, né, isso chama-se crime de corrupção passiva, né? Então a gente pode estar levando isso aí a uma outra instância que tem que levar, tá? Então fica com cuidado, senhor vereador, que está aí por debaixo dos panos, está aí se prostrando contra o servidor, contra a população. Cuidado, mas cuidado mesmo. Ainda mais agora, que agora eu vou estar com mais olho em cima de vocês. Errou, eu vou cair em cima sim, errou, cuidado. Cuidado com a Polícia Federal na porta de casa. Com certeza. E, por favor, toda a comunidade de Pádua, tome ciência, tome pé do que está vendo na educação. Nós somos muitos lutando pela educação, mas a gente precisa muito do apoio da comunidade de Pádua para não deixar fechar segmento nenhum, turma nenhuma, coisa nenhuma. Quer fechar? Fecha a sala de dentro da Secretaria de Educação, que é uma penca de sala ali que podia estar fechada, que não faz a menor diferença, tá? Quero agradecer todo mundo que assistiu, pedir o compartilhamento. A você que está assistindo a esse vídeo na parte 2, procure que tem a parte 1. Eu vou estar mais tarde, eu vou estar colocando os vídeos juntos. Agradecer novamente, pedir o compartilhamento e dizer que estamos juntos por uma cidade melhor.